E estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o deputado federal Messias Donato, do Republicanos, o deputado que tem uma base muito forte em Cariacica, está encarando o seu primeiro mandato lá na Câmara dos Deputados, e a gente agora vai falar um pouco a respeito das propostas que o deputado tem, que ele gostaria de ver aprovadas lá em Brasília. Deputado, para a gente, imagino que o senhor tem uma lista muito grande de ações que o senhor deseja ver aprovadas lá em Brasília, mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte: se lhe fosse dada a opção de escolher um só projeto, uma só proposta, algo que o senhor gostaria que fosse aprovado de uma maneira muito rápida na Câmara, qual que seria esse projeto? Cacá, nós, quando olhamos para as crianças, a gente tem a oportunidade de ser a voz dessas crianças no Congresso. E no ano passado, e já falando sobre a nossa frente parlamentar, que nós estamos trabalhando de uma forma exaustiva para colher 198 assinaturas para que essa frente seja efetivada, é uma frente contra a sexualização infantil. No ano passado, o Hospital das Clínicas de São Paulo fez em torno de 280 procedimentos em crianças de 4 a 13 anos e de 13 a 17 anos. É o chamado harmonização, que é utilizar essas crianças como se fossem cobaias para poder, na criança de sexo feminino, injetar hormônio feminino, e na criança de sexo feminino, injetar hormônio masculino. Isso tira a infância das crianças, além também de quando essa criança ela desenvolver a sua parte cognitiva, traz um trauma muito grande. Primeiro, porque essa criança no futuro, quando adulto, não vai poder gerar filhos. E segundo, é o trauma que essa criança ela vai passar isso na idade adulta, quando ela vai escolher em qual caminho ela quer percorrer. Então, essa frente nós estamos dialogando com os deputados, colhendo assinaturas, tivemos senadores, porque ela não é uma frente mista, se fosse mista nós poderíamos também ter o Senado junto com a Câmara Federal, senadores assinando. Mas nesse caso, o senador Mourão já gravou vídeo com a gente, a senadora Damares e tantos outros parlamentares têm sensibilizado com essa causa importante. Deputado, deixa eu até para entender também para o pessoal que está em casa, para que elas possam entender. Esse tipo de procedimento que o senhor está relatando aqui, que teria sido feito, ou que foi feito em São Paulo, qual é a justificativa apresentada para que ele seja feito pelos médicos? Ou seja, por que uma criança, nas idades que o senhor citou, ou eventualmente um adolescente, ele se submete ou ele é submetido a esse tipo de tratamento, de operação? Ao meu entender, a forma dessa criança chegar até essa equipe multidisciplinar de ginecologista, de urologista, psiquiatra e psicólogo, a criança não era nem para levar, porque ela não responde por si mesma. Ora, se o nosso Código Penal, quando um menor em conflito com a lei, ou o menor com 16 ou 17 anos, estando aí 3, 4 meses para completar 18 anos, quando comete um delito, um assassinato ou qualquer outro tipo de delito, a justiça compreende que ele não tem capacidade para poder responder por aquele delito. Agora, como que uma criança ela pode, com 4 anos de idade, dizer que ela quer ser submetida a esse tipo de tratamento? Então, é contra esse rito que nós estamos lutando firmemente, e com a graça de Deus nós acreditamos que essa frente ela será implantada para que as nossas crianças elas tenham o lugar de criança na escola, o lugar de criança no seio familiar, não sendo submetida, feito cobaias em laboratórios. Crianças, desculpe, eu estou surpreso com a informação, de fato, por isso minha pergunta. Isso é confirmado, deputado? Crianças com 4 anos de idade estão sendo
submetidos a esse tipo de tratamento, recebendo hormônios, esse tipo de coisa? Nós recebemos a partir dos 4. Nós recebemos essas informações através de veículos, né, de grande circulação, com credibilidade nacional e internacional, e fomos checar essas informações. Inclusive, com a efetivação dessa frente, os trabalhos serão iniciados e nós faremos sim visitas técnicas em loco para confirmar esse tipo de procedimento. Como é que é o nome da frente? Frente Parlamentar contra a Sexualização Infantil. Deixa-me lhe perguntar, então, deputado, emendando a minha pergunta nessa informação, porque além de ser autor da Frente Parlamentar contra a Sexualização Precoce de Crianças e Adolescentes, o senhor é signatário de outras frentes que dizem respeito, que tem a ver com essa postura mais conservadora, evangélica, a própria Frente Evangélica, a Frente em Defesa da Educação Sem Doutrinação Ideológica. Contra o aborto. Frente contra o aborto, ia citar, obrigado. Minha pergunta é, qual será o peso e a importância da religião no seu mandato parlamentar? No meu mandato, a religião, ela é tudo, Vitor. O apóstolo Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus que transforma o coração do homem. Eu cheguei, aí se você me permite, você tocou uma área tão sensível e até lhe agradeço também a oportunidade. Eu cheguei na Igreja do Evangelho Quadrangular aos 14 anos de idade. Sou ex-vendedor de chup-chup. E a igreja, ela me acolheu, né? Ela me auxiliou muito, né? Na formação de adolescente e na minha juventude também. Então, a educação e a igreja, ela é muito importante, ou a religião, como você assim queira chamar, é muito importante na sociedade e, em especial, um depoimento particular foi tudo na minha vida. Assim, o ponto o ponto central da minha pergunta é entender se as suas crenças e convicções religiosas pessoais vão orientar a sua tomada de decisões, a apresentação de projetos e até a votação em projetos importantes. A minha base, né, o meu berço é cristão. Né? O meu berço é cristão. Então, assim, felizmente, nessa palavra, felizmente, eu tenho sim essa orientação, essas pautas sensíveis, né? Irei conversar, claro, com o colegiado, né? com padres, com pastores, irei conversar com a minha base para que em momentos importantes em que tenha que dar um voto ou seguir uma orientação, fará sim toda a diferença. Deputado, o senhor é favorável à criação daquela CPMI que está sendo, aliás, inclusive, acho que já até atingiu o número de assinaturas necessárias para abertura a respeito dos acontecimentos do dia 8 de janeiro. Queria saber, deputado, na sua leitura, o que aconteceu no dia 8 de janeiro? No dia 8 de janeiro, havia um movimento em todo o Brasil, né? Por alguma razão, as famílias, né, a sociedade, ela entendeu, né, que um resultado que foi posto não os representava. E aí, parte dessa população, da sociedade, né, foram para frente dos quartéis, outros, né, passaram pela terceira ponte, cada um fazendo as suas movimentações nas plataformas digitais ou até de forma presencial nas ruas. No dia 8, nós sabemos que havia uma grande movimentação. Ora, claro que essa movimentação tem limites também, né? E houve depredação, né? Dos prédios públicos, teve tantas outras ações que não representa a maioria das pessoas que estavam naquele movimento, que na sua maior parte são de famílias, né, de livres pensadores, mas também de povo cristão, de povo conservador. A minha assinatura, né, no dia 15 de março, se deu pela seguinte forma. Fevereiro agora. Perdão, né? A minha assinatura no dia 15 de fevereiro, né, no 15º dia, né, do meu mandato, se deu por querer transparência. Né? Claro que quem cometeu os crimes tem que realmente estar na prisão. Agora, impedir,
né, que essas ações, né, em que depredaram os prédios públicos, né, que foi uma vergonha internacional, não seja investigada, e isso certamente está fazendo com que um grupo não queira, né, essa transparência e investigação. Deputado, e qual, na sua avaliação, deve ser o foco ou o alvo principal dessa CPMI? Autoridades do governo passado ou as do atual governo? Eu acho que ambos. Quem cometeu crime tem que pagar, tem que responder criminalmente. Quem teve esse tipo de comportamento tem que ser penalizado, né? Independente, né, que seja do antigo governo Bolsonaro ou do atual governo, do atual presidente, tem que ser criminalizado, tem que ser responsabilizado e, assim, o cerne, né, principal, né, dessa CPMI do dia 8 de janeiro é justamente transparência. É só isso que a gente quer. Ok, deputado, agradecendo muito a sua presença aqui, também a de Vitor Vogas. E assim nós estamos encerrando o Estúdio 360, segunda edição desta segunda-feira. Contamos amanhã com a sua audiência a partir do meio-dia. Eu e André Samício estaremos aqui no Estúdio 360. Até lá. Boa noite.